vou me limitar aqui, como coordenadora da mesa, a fazer uma breve observação de um ponto de vista de uma antropóloga do direito, porque, enquanto os colegas expunham as suas ideias, eu me lembrei muito de uma observação que o famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss faz num dos últimos itens do seu também famoso livro Tristes Trópicos, que, aliás, ele escreveu em função da sua passagem pelo Brasil, quando há 80 anos exatamente a missão francesa fundava a Universidade de São Paulo. Lévi-Strauss, num item chamado Um Copinho de Rum, que está no final do livro Tristes Trópicos, ele comenta que lhe parece existirem dois tipos básicos de mecanismos com os quais os grupos humanos lidam diante dos conflitos. Um deles, que ele chamou de entropia, seria essa capacidade de um grupo digerir o conflito e considerá-lo algo que é do grupo e não de membros específicos do grupo. Justamente o mecanismo contrário seria esse que faz com que o grupo tente vomitar, colocar para fora, expelir, expurgar um ou outro elemento que acaba sendo bode expiatório de algo que ocorre ali como um conflito no grupo. Eu acho instigante essa ideia, porque essa ideia, inclusive, uma orientanda minha trabalhou na monografia que foi premiada pelo IBCCRIM no ano passado sobre a criação dos presídios femininos no Brasil. Essa ideia, eu acho que ela é potente porque ela remete também a uma outra ideia importante para a antropologia. Lévi-Strauss, obviamente, a trabalha muito bem, por exemplo, no texto Raça e História, que ele escreveu a pedido da Unesco, em 55, que é a ideia de etnocentrismo, né? Eu acho que algumas sociedades acabam cultivando um etnocentrismo muito forte e interno, a ponto de, mesmo internamente, não suportar as diferenças que existem no próprio grupo, porque nenhum grupo é homogêneo, né? Então, mesmo internamente, às vezes há um etnocentrismo tão exacerbado que qualquer diferença, qualquer divergência é considerada um conflito, um risco em potencial, né? Daí, Maria Ângela, inclusive, eu acho que essa ideia, né, ligando a ideia de risco do Fernando com o que você estava comentando, de que quase tudo tem que ser judicializado, porque é uma espécie de controle antecipado de um conflito que pode explodir, né? Então, eu acho que nós temos que, de fato, talvez nos valer da literatura etnográfica, que nos traz excelentes exemplos de outras sociedades, especialmente na África e no Oriente, em que há essa capacidade bastante desenvolvida de trabalhar entropicamente o conflito, ou seja, o conflito nunca é um problema polarizado, mas que circula entre as pessoas e é da responsabilidade de todas elas lidarem com ele. E não só conflitos que a gente pode considerar, enfim, do âmbito de uma justiça, mas conflitos no que diz respeito, por exemplo, ao tema da loucura, né? O louco, em algumas sociedades, não é o louco, mas é aquele que traz ao grupo a loucura do grupo, algo que a antipsiquiatria também trabalhou e trabalha no Brasil, né? Então, eu acho que essas breves ideias que eu trago, e finalizando com o que a Maria Ângela comentou, também nos levam a pensar o quanto essa cisão entre direito civil, direito penal, as várias esferas do direito, é algo absolutamente criado por nós mesmos e que pode ser repensado, porque não há uma essência no direito penal, no direito civil, como falou o Rafael, né? Quer dizer,
essas são gavetas que nós criamos para separar coisas que o tempo todo, obrigada, que o tempo todo estão sendo mostradas como partes de um único conjunto, quando nos juizados especiais cíveis, por exemplo, em discussões de pensão alimentícia, mulheres, geralmente, né, diante dos seus ex-companheiros, ex-maridos, mostram o quanto, na verdade, ali, mais do que um valor monetário, está se discutindo questões, inclusive, de violência doméstica. Onde está o direito penal e civil? Nos juizados especiais cíveis, a ideia é, bom, isto não pode ser discutido aqui, porque essa questão não é uma questão cível. Então, você entra com uma ação. Não. Quer dizer, mas os conflitos não são cíveis ou criminais. E aqui termino, então, com essa ideia de que talvez tenhamos que pensar mesmo a própria maneira como o direito foi concebido, é ensinado, é reproduzido nas faculdades de direito, nos ordenamentos jurídicos. O próprio Malinowski, outro grande antropólogo do século XX, ao estudar os trobriandeses, nas ilhas ali que ficam hoje onde é o norte da Austrália, na Polinésia, ele já destacou a importância do que nós chamaríamos de direito civil na vida daqueles grupos, porque o direito penal é muito mínimo, é um direito penal mínimo, nós poderíamos dizer, né? Porque a ênfase, a preocupação das pessoas está na gestão desse cotidiano que gera os conflitos e que nele próprio tem que lidar com os conflitos, não exterminá-los. Conflitos, como, né, o Almir disse, fazem parte da vida, são um motor, né? Então, um motor de se lidar com as diferenças. Então, enfim, abro a palavra agora aos debates.